Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, né? Rede Novo Tempo, né? Eu sou a pastora Vera, líder de casais da Embaixada Apostólica Renovo em Cristo. Mais uma vez aqui, adentrando a casa de vocês com uma palavra profética na vida conjugal de cada um de vocês. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de vocês. E aqui em minha companhia está o pastor Valdemar, né? O meu companheiro, né? Boa tarde, pastor Valdemar. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui realmente, novamente, né? Para esse bate-papo, para essa conversa que tenho certeza que vai ser de muita utilidade, de muito crescimento, né? Na nossa vida conjugal e também na administração também da nossa casa. Que você possa estar ligado conosco, né? E aproveitar o máximo que você puder. Deus te abençoe. Oh, que bênção, né? Mas também temos a alegria de contar com a presença do apóstolo Johnson, né? E do pastor Augusto, né? Que bênção, né? Dois homens de Deus aqui que verdadeiramente são ungidos por ele e terão uma palavra hoje, uma palavra profética, uma palavra abençoada, carregada ou recheada de unção, né? Para trazer sobre a vida de nossos casais. Boa tarde, apóstolo Johnson. Boa tarde, pastora Vera, pastor Valdemar, pastor Augusto. É bênção nós estar aqui mais uma vez com todos vocês, nossos telespectadores, né, que estão conosco aí. Que vocês possam realmente se ligar, que vocês possam estar aí prontos para ouvir. Nós não estamos aqui tanto para ensinar, nós vamos aqui dialogar, vamos trocar experiências. Os que aqui todos que estão são experientes, são ministros de Deus, mas temos que buscar cada dia mais conhecer. E nós estamos aqui para tratar de assuntos tão, às vezes, tão relevantes e polêmicos, né, pastora Vera? Como este assunto sobre conflitos conjugais ou familiares. Então eu quero convidar você que está aí com sua família, tiver esse tempinho, fique conosco durante esse tempo, vai ser de bênção, Deus há de falar ao seu coração. Amém. Amém. Pastor Augusto, que bênção ter o senhor aqui conosco, né? Que bênção, com o senhor. Bênção minha. É uma honra estar com vocês, pastor Vera, pastores aqui, apóstolo. A gente teve com o apóstolo nesse final de semana lá na Kadosh. Oh, que bênção. O pastor Geomar. E a gente vai falar de um assunto que eu sempre falo que nesse tempo de hoje é bem polêmico, bem pesado, mas é que se faz necessário a gente falar. Eu tenho falado muito para o pessoal lá que a gente precisa usar nossas redes sociais para falar da palavra de Cristo, mas também poder ensinar e direcionar as pessoas naquilo que o Senhor quer através da palavra dele, para os casamentos, para os relacionamentos e para a vida a dois principalmente. É verdade. E se a gente usa esse meio de comunicação, né, rede social, né, como é tão falado, para a divulgação do evangelho ou para compartilhar experiência, isso seria assim uma edificação tremenda na vida do povo, né? Crescimento, reconhecimento de quem realmente é Deus. Infelizmente, muitas vezes nós usamos ela indevidamente, né? Mas a rede social é uma bênção quando bem utilizada, né? Com certeza. E hoje o nosso tema está aí, conflitos conjugais. Meu Deus, a gente às vezes fica pensando que os casais deveriam ser certinhos e que não deveriam ter conflitos. Mas não existe relacionamento sem conflitos. Até porque eu encontrei uma definição muito interessante. Olha só,
conflitos. O que é conflitos? É um desacordo ou um confronto resultante de um interesse ou de uma necessidade divergente. Quer dizer, não necessariamente uma briga. Já a briga, né, é a consequência ou a manifestação do conflito. Né? É a maneira como nós administramos esse conflito. Então, conflito todos nós vamos ter. Né? Existir um casal que não tem um conflito, realmente seria algo maravilhoso, né? Mas sempre nós vamos ter conflitos. Quer dizer, as divergências de opinião, né? Daquilo que eu penso e daquilo que o meu cônjuge pensa, das minhas decisões, dos meus anseios, sempre vai divergir em algum ponto, né? Isso são conflitos, né? E eu observei que os conflitos, eles têm uma origem, né? Na diferença de personalidade, nas crenças, nos valores, nas experiências, até mesmo na dinâmica do relacionamento vai acontecer um conflito. E eu queria lançar aqui o primeiro questionamento. Como resolver um conflito quando se trata da crença entre os cônjuges? Se um faz parte de uma crença ou tem uma crença, o outro discorda com isso, como é que nós vamos chegar a uma solução desse conflito, principalmente quando se trata de um casal cristão? É com vocês. Então vamos lá, né, pastor Augusto? Bem, na minha concepção, primeiro, eu gostaria de expressar que é um assunto sério, né? De profundidade, até mesmo de complexidade de entendimento, né? E nós precisamos ter responsabilidades e clareza naquilo que nós vamos tratar aqui, porque é um assunto muito contundente, né? E quando falamos de conflito, né? Os conflitos, eles vêm primeiro do interior do ser humano. Uhum. O próprio apóstolo Tiago diz isso, de onde vêm as guerras, né? Senão do coração do homem. Só que a pergunta está aí lançada, como resolver o conflito quando tem as crenças, né? Eu gostaria de dizer primeiro que um dos pontos fundamentais, pastora Vera, para resolvermos, ou por menos encontrar um equilíbrio nesse assunto, é que as partes precisam primeiro se respeitar naquilo que crerem. Se existe um respeito no casal sobre crenças, porque às vezes um crê numa coisa e o outro crê em outra coisa, mas ambos precisam haver respeito para poder depois tentar resolver o conflito, né? Porque se não há respeito sobre a crença, então a minha crença vai ser melhor que a tua crença. Então, apóstolo, o segredo está nesse princípio do respeitar a individualidade do outro, o modo de pensar do outro. Aí não teríamos conflitos? Poderíamos ter, mas encontraríamos pontos que trariam realmente uma convergência. Porque se há realmente um conflito, é porque há uma divergência. E aqui como está a crença no meio do conflito, que são duas coisas distintas. Uhum. A crença é uma coisa e o conflito é outra coisa. Então, para resolver o conflito, precisamos primeiro separar as pessoas das crenças. Porque se misturarmos as pessoas com as suas crenças, nós não vamos ter um determinador comum. Nós não vamos encontrar um ponto de equilíbrio e nem temos convergência em nada. Porque eu não vou abrir mão daquilo que eu creio e o meu cônjuge não vai abrir mão daquilo que ele crê. Então eu acredito que nós precisamos controlar as emoções, nós precisamos ter essa convicção que mesmo no conflito, nós precisamos ter domínio próprio, já que somos pessoas guiados pelo Espírito, e aquele que não, supostamente não é guiado pelo Espírito, ele precisa por menos crer na crença que ele crê.
Porque toda crença tem estatuto, toda crença tem estudo, toda crença tem ensinamento, tem metodologia. Toda crença, para onde nós formos correr, tem um norte, tem um ensino, né? Então, independente da religião, da pessoa que está nos ouvindo agora, pastor Valdemar, pastora Vera e pastor Augusto, nós não estamos aqui para falar da religião, estamos para falar do conflito que pode surgir no casal baseado nas crenças. Nas crenças, e as crenças, elas precisam ser deixadas de fora do conflito para que nós possamos encontrar o ponto de convergência, para que as pessoas possam ter o respeito e elas possam entender que a responsabilidade da crença de cada um é que vai trazer uma convergência dentro do conflito. É o que eu entendo realmente sobre crença. Nós chegamos à conclusão que nós não vivemos sem conflito. Exatamente. Agora, o que é importante a gente pensar, analisar, que a gente tem que ter sabedoria para viver dentro desses conflitos e saber como nós vamos resolver esse conflito, entendeu? Dentro do relacionamento. Porque para resolver os conflitos, né, tem conflitos, né, mais pesados, tem mais, e eu vejo que eu estava imaginando que nós precisamos, para resolver os conflitos, termos os frutos do Espírito, que são 9. Exato. Entendeu? E sem esses frutos do Espírito, se torna difícil você conviver com esses conflitos, né? Até porque não vai ter uma moderação nas palavras, nas atitudes. E o fruto do Espírito, pastor Valdemar, gera tudo isso. Justamente. Essa moderação, porque quando o respeito acaba, o fruto não age. Porque o fruto ele vai agir dentro de uma moderação, porque aí vem o abuso por palavras, vem a ignorância, que impede a pessoa enxergar o direito do outro. A agressão física e a verbal. A verbal. Justamente. Né? Então, as emoções das pessoas precisam voltar para os frutos do Espírito. E aí você poderia me perguntar, e quem não estuda as Escrituras Sagradas e não conhece o fruto do Espírito? A oportunidade está aí, pastora Vera. Agora dela ter o manual da vida, que é a Bíblia. Lá está dizendo tudo sobre os frutos do Espírito, que são 9. Né? Então é muito importante, né, pastor Augusto? Como eu falei para vocês, o assunto é polêmico. Né? Porque o que tem nos faltado hoje como igreja é ensino dos jovens sobre escolhas. Né? A gente muitas vezes tenta, vamos dizer assim, amenizar as coisas. Mas vamos para a Bíblia. 2 Coríntios 6 vai dizer assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. E lá na nossa igreja a gente está tentando mostrar para os jovens sobre isso, né? Por quê? Não é que nós não queremos causar uma divisão, não é esse o ponto. Só que quando a gente fala em crenças, a gente está falando de ideologias, de formas de ver totalmente diferentes. E se tu começa um namoro desde o princípio, sabedor que teu cônjuge ou quem tu vai casar tem uma diferença, né, de entendimento, provavelmente, né, tu vai acabar tendo problemas dentro do teu casamento. Vai chegar o conflito. Vai chegar o conflito. Tu está buscando conflito antes dele existir. Antes dele existir. Entende? Então, o maior problema que nós temos hoje é esse. Dentro das igrejas, nós temos poucas pessoas hoje que estão sendo levantadas para ensinar os jovens o que é casamento. Porque às vezes eles perguntam assim, eu vou casar para ser feliz. Eu digo, então tá errado, filho. Tem que casar para fazer o outro feliz. Né? Isso é verdade. Certo? Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro tu tem que te amar. Esse é o ponto. Tu tem que saber, tu tem que entender, compreender o teu relacionamento com Deus primeiro, para depois compreender o relacionamento do próximo com Deus também. Só que é conflitante, e a pergunta que a senhora fez é sobre
julgo desigual, entende? É claro que depois que tu casou, o que que nós vamos fazer? É muito difícil, às vezes o pessoal pergunta para mim assim, o que que tu faria se houvesse, né, vamos dizer assim, alguém que batesse na esposa? Eu prontamente ia dizer para ele, cara, eu ia pegar a esposa e levar para a delegacia civil e fazer. Com certeza. Denúncia, né? Porque a gente fica naquela coisa tão bonitinha, não, vamos orar para ver se o cara muda. Me desculpa, eu não sou nada contra, não tenho nada contra, eu sei do poder do Espírito Santo e do Deus que eu sirvo. Mas muitas vezes, muitas mortes que estão sendo alcançadas aí, é muito por causa disso, essa falta de sabedoria, como o pastor disse, que a gente não está tendo dentro dos relacionamentos e dentro da igreja, que é necessário, sim, a gente começar. Todos nós aqui temos uma caminhada como casal, como casados e tudo mais. E isso é precioso demais. E os nossos jovens precisam ser ensinados. Isso é ensino. Eles não vão conseguir aprender sozinhos. Muitos deles estão vindo de famílias disfuncionais. Muitos deles estão vindo de casamentos dentro da casa que são totalmente disfuncionais. Totalmente fora de um contexto bíblico. Desestruturada, né? E eles têm aquilo como quê? Né? Como um testemunho, como aquilo vai ser o que eu quero para a minha vida. E nós temos que, às vezes, desconstruir aquilo, através de muita oração, através do nosso testemunho como homem e mulher de Deus. Então, por isso que eu digo assim, é muito difícil a gente falar disso, porque às vezes a gente pode falar sobre essa passagem aqui e o pessoal achar que a gente está sendo, né? Não, olha só, Tão pastor Augusto está discriminando. discriminando, e não é uma discriminação, né? É a gente ter o quê? A gente ter um entendimento e sabedoria para não criar um conflito antes do conflito existir. Entende? Justamente. Então, isso é sabedoria de Deus. Prevenir. E isso é ensino, gente. Isso é ensino. Eu venho de uma época, eu sou assembleano de Deus por raiz. Né? Hoje que eu estou numa igreja de reino. Só que havia uma época em que os pastores nos ensinavam, né, sobre casamento. Então, eles tinham cursos sobre casamento. E eles estavam diretamente ligados, né, ao princípio do namoro. Eles acompanhavam o namoro. E isso era bom, sabe por quê? Porque daí tu vai te conhecer. Tu vai conhecer um ao outro. Vocês, quantos anos vocês têm de casados? 49. 49 anos. Meu pai, quando faleceu, eu tinha 65 anos de casado praticamente com minha mãe. Benção. Entende? E nós, que viemos da outra geração, a gente teve conflitos de relacionamentos direto. Por quê? Porque geração em geração vai mudando as coisas. Geração em geração eles vão entrando com ideologias. Perdendo os princípios. Vai perdendo princípios. Os nossos princípios de valores hoje estão todos fora do contexto. Entende? Só que nós, como igreja, temos o quê? Temos a responsabilidade de trazer valores novamente, de conceitos familiares para os nossos jovens. Tu começa daqui, tu começa com um princípio colocando uma base. Tu colocou a base, o conflito vai existir. Né? Não existe só lá nos livros da carochinha, lá nos, né, dos príncipes. Mas uma coisa que a gente vai conseguir cortar de, assim, em torno de 70%, 80%. É se tu tem uma base, se tu ensina, se tu mostra para os nossos jovens o que deve ser feito. E se tu dá testemunho. Porque a gente fala muito e dá pouco testemunho muitas vezes. Olha, pastor Augusto, a embaixada, nós temos o curso de preparação para o casamento, tá? Então, os nossos jovens, quando pensam em namorar, primeiro a gente estabeleceu uma idade, né? A gente tem acompanhamento com os pais e, independente de vontades, nós temos um princípio para cumprir dentro da embaixada. Logo depois que eles decidem a ficarem noivos, então eles vão para a escola de noivos dentro da embaixada. Maravilhoso. Onde a gente, através de 13 lições, são 13 ministrações, a gente vai tratar de toda essa problemática, né, que eles vão encontrar dentro do casamento, como conflitos na finança, conflito de sacerdócio, a gente tem muito, da mulher, né, a gente
tem os deveres de cada um. É um treinamento muito interessante, né? A gente faz isso durante o noivado, para que eles entrem no casamento, não digo que eles entrem 100%, mas eles entram tendo uma visão do que é o casamento. Mas Nossa, se tu olhar se vocês olharem, né, numa visão macro, tá? Daqui a alguns anos, vocês vão olhar a embaixada com, em nome de Jesus, 0% de separação de divórcio. Amém. Em nome de Jesus. Eu Entende? creio. Glória a Eu Deus. creio. Base e fundamento é tudo. E quando é base bíblica e fundamento, tu consegue fazer com que as pessoas compreendam, através da palavra, aquilo que deve ser feito. Não aquilo que eles acham que deve ser feito, mas aquilo que deve ser feito. Todos os casais que já passaram por nós, né, com essas lições, né, aprendizado, eles todos estão firmes. Benção. Nenhum Que até benção, hoje né? separou. Porque a gente acompanha, termina Certo. o curso, eles se casam, aí a gente ainda tem mais 3 lições com eles, acompanhando o casamento. Maravilhoso. sabe? Então a gente ensina desde da posição da mulher, como ela deve receber o marido, como ela deve gerenciar a casa dela e tratando o caráter dos dois. tá? Isso é ensino, né, pastora Vera? Isso é ensino, discipulado pastores. mesmo. Não tem como a gente chegar, a gente saber como é um casamento. Né? Agora, se a gente tem pessoas que nos ensinam, né, que tem a base fundamentada em Cristo, o que, que vai acontecer? Né? Nós temos em quem a gente chegar, quando a gente estiver no nosso conflito, e perguntar, pastora Vera, pastores, vocês me ajudam? Vocês me ajudam? Né? É E me verdade. ajudam. É Entende? verdade. Então tu tem um testemunho, tu tem alguém que pode fazer isso. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Amém. Mas aí voltando ao assunto do conflito, né? Por exemplo, quando o conflito vira uma briga, aí muda a situação, né? Que a briga é exatamente já a consequência da má administração do conflito, né? Aí o que eu vejo? Dentro dessa briga, aí vai nascer o quê? A mágoa, que se torna depois a amargura, o ressentimento. E esses casais, eles continuam vivendo ou convivendo com a ira, com a amargura, com o ressentimento e vão tocando o barco. Trazendo isso para o casamento cristão. Como é que isso funciona? Porque isso a gente descobre muito dentro da igreja. Casais que estão vivendo esse conflito interno, mas sem ninguém ter acesso a ele. Mostra um casamento perfeito, feliz, no entanto, lá dentro tem amargura, tem ressentimento. Como é que vocês, como pastores, enxergam isso, esse relacionamento? Como é que esse relacionamento vai sobreviver? Primeiro, nós precisamos ser bem claro, pastor Augusto, pastora Vera, que nós não estamos falando aqui só para quem já conhece realmente as Escrituras. Estamos falando aqui num contexto geral, para que você entenda, nós todos aqui somos cristãos evangélicos, mas estamos aqui levando o entendimento à luz da palavra, para que as pessoas entendam que não existe a receita pronta do bolo. Não existe. Mas existe a Escritura, deixada por um Senhor Deus, que vai nos trazer todo um norteamento e vai nos dar a base. Quando a briga se estabelece, pastora Vera, eu enumero alguns pontos fundamentais para que o conflito seja estancado, ele seja realmente, naquele momento, dissipado. Antes de chegar à briga. Porque assim, o conflito, ele pode ser verbal, porque o conflito é uma divergência de opiniões. Isso. Só que, por conta da verbalização das palavras mal empregadas fora do tempo, dá a briga. Ah, você me ofendeu. Ah, você falou uma palavra de baixo calão. Então, você não está tendo respeito por mim, porque o respeito ele é a mola em todos os casos. Então, já que existe o conflito e está próximo de estabelecer a briga, a primeira coisa que eu, como um mentor espiritual, eu aconselho, pastora Vera, é ter ouvido para escutar o outro enquanto ele fala.
Porque o conflito, ele vai se estabelecendo por conta da verbalização de ambos que estão se degladiando. Se a pessoa tem ouvido para escutar, eu diria o seguinte: deixe cada pessoa falar sem interrupção. Deixe ela expressar, porque depois dela expressar, ela vai dar tempo também para que o outro depois possa falar. Esse seria o primeiro ponto. Aprender a ouvir. O segundo ponto que eu podia falar é trazer um controle dentro das emoções. Independente da pessoa conhecer as escrituras, não, ela tem que ter um controle nas suas emoções. Porque se não tiver o controle, vai haver a briga. E havendo o controle, vai evitar que a discussão aumente, o calor e a raiva não se aumente, porque ali já está quase a raiva tomando de conta da alma da pessoa, né? Tudo isso vai ser evitado. É necessário que faça as pessoas entender que elas precisam entender que elas são casadas e que elas não são inimigas uma da outra. Ela está tendo só um conflito. E esse conflito, às vezes, é até de ideia. Eu penso de uma forma, minha esposa pensa do outro. Apenas uma divergência, né, de opiniões. Né? Então, controlar as emoções. Eu diria também o seguinte: focar numa solução sem acusação. A acusação, ela é tão grave, pastores, que todas as vezes que você, que é casado, recebe uma acusação do seu cônjuge, você se magoa, você se fere. E se é para o final da tarde, aquilo vai direto para o leito. De noite estão os dois sem diálogo. De noite eles estão sem desejo de se relacionarem como casados, porque aquele conflito verbal, ele foi além das medidas. Então é preciso que esse espírito acusador, ele seja retirado desse lar, seja ele cristão, seja ele não cristão. Porque uma vez você sendo essa pessoa que controla suas emoções, com certeza o leito não será um leito maculado, que é o lugar onde realmente o casal vai se entender. Esse seria o terceiro ponto. O quarto ponto, eu lhe diria o seguinte: sempre estar pronto para perdoar. O perdão é a chave de um bom o perdão, relacionamento. além dele ser libertador, o perdão ele traz saúde espiritual para nós. E emocional também. Aí vem o emocional controla, a ira vai embora, a angústia vai embora, a depressão não tem lugar, porque o perdão ele é libertador. Só que as pessoas, pastora Vera, não querem praticar o perdão. Elas acham, não, mas foi ela que errou comigo, não, foi ele que errou comigo. Eu me lembro que no início da minha caminhada, eu tinha desejo, pastor Augusto, muito de ser usado em revelação, em profecia, né? E eu lembro que um dia orando no monte, Deus falou comigo assim: eu quero te dar o dom supremo. E eu falei assim: e que dom é esse? Ele falou: o amor. E eu disse assim: mas eu já sei amar. E eu ouvi a voz de Deus dizer para mim: você não ama nem você mesmo. Quando tu aprender a amar de verdade, os 9 dons estarão à tua disposição. Aprende a amar pelo Supremo. Muito forte. Então isso é muito forte, pastora Vera, porque às vezes a gente quer estar num estágio sem preparação. Então, se não há um amor genuíno, o amor ágape, realmente o amor de Deus, como eu posso desejar um dom tão precioso que é o dom da profecia e da revelação? Então, levei mais de 10 anos com conflito interno dentro de mim. Porque como é que eu vou acusar Deus? Se Deus é perfeito e eu é que sou imperfeito. Então, eu tive que aceitar, pastora Vera, que ele não ia me dar aquele dom, porque aquele dom seria só uma vaidade na minha vida. E eu trazendo isso para o casamento, eu vejo que as pessoas não querem abrir mão, pastor Valdemar e pastor Augusto, do seu direito. E quando eu entendi que amar é abrir mão do meu direito para te ver bem, eu começo a entender que os conflitos vão embora. É isso aí. Verdade. Você já viu quando você diz, tá bom, então eu concordo com você. Acabou o conflito. Só que eu não quero abrir mão porque você errou comigo.
e eu quero expressar a minha vontade de dizer assim, tu errastes. O ressentimento, né, que ficou O dentro, ressentimento. né? Não, e às vezes tem até o desejo, pastor Everson, de vingança, Sim, de por causa da punição. enfermidade, Né? Porque quantos homens, né? E eu vou falar também as mulheres, tanto homem quanto mulher, eles se tornam narcisistas. Então ele oprime o seu cônjuge, ele traz opressão, ele traz peso nas palavras, traz assim, peso nas atitudes. E tudo isso eu refleti nessa palavra que Deus falou comigo há mais de 20 anos atrás. Você não ama nem você mesmo. Quando você aprender a amar, você vai abrir mão do teu direito para ver o outro bem. Então os conflitos param, pastora Vera, quando esses pontos aqui que eu enumerei, aprender a ouvir, controlar as emoções, praticar realmente a palavra amável sem acusar, praticar o perdão genuíno, estabelecer limites até mesmo a respeito da crença. Porque às vezes um crê e o outro não crê, ou crê de maneira diferente. Mas eu preciso entender o que Paulo falou em Romanos capítulo 14. Ele diz lá que o forte come carne, Isso. né? E o fraco come legumes. Mas ele diz assim, ambos são de Deus. Olha que coisa. Então quando eu entendo isso, então o fraco que come legumes não vai julgar o forte que come carne, e o forte que come carne não vai julgar o fraco que come legumes. E aí os conflitos vão desaparecendo, porque vai havendo um ponto de convergência. E eu quero fechar esse ponto de convergência com as Escrituras. Independente de você que está nos ouvindo, do que você crê, existe um Deus que criou todas as coisas, existe a Escritura que está estabelecida e ela é inerrante. Se nós começarmos a estudar ela, começarmos a ter mentores que nos levem a entender quem é Deus, com certeza nós vamos aprender a ter habilidades para quando os conflitos chegarem, seja ele conjugal, seja ele familiar, seja ele até de crenças. Religioso, né? Religioso, porque eu vou respeitar o direito do outro. Então estabeleça limites para ser um casamento saudável. Não fale acusando. E se acusou, peça perdão. Seja essa pessoa dessa forma, que aí eu tenho certeza, pastora Vera, baseado nas Escrituras e naquilo que eu estudo, a gente vai encontrando a perfeição dia após dia. Porque não existe um casamento perfeito, mas existe aquele que está aprendendo a lidar com os conflitos. E está caminhando, E estamos né, para o caminhando aperfeiçoamento. com respeito, que é a mola para que o casamento possa ter um bom êxito em tudo que fizer. Eu vejo Mas, que... pastor, só um momentinho, deixa eu só fazer uma Aham. pergunta para não me esquecer. Para o pastor Augusto. Aonde a igreja entraria nisso que o apóstolo acabou de proferir, com referência à mentoria a esses casais, independente de serem cristãos ou não? A igreja tem algum papel importante para levar esses casais a um entendimento, em vez de ficarem dentro do conflito? Que, na verdade, nós estamos falando agora da igreja, e como eu falei no princípio, a igreja ela precisa estabelecer, ela foi estabelecida, né, dentro do mundo para realmente levar as pessoas a refletirem, a entenderem, né, como a gente viver. Eu sempre digo assim, ó, quer viver bem? Leia Provérbios. Se tu lê Provérbios, não vai ter problema nenhum na tua vida, entende? E quando a gente fala de relacionamento, eu tenho uma palavra que, assim, ó, essa palavra... Eu e a Manu, eu sou gaúcho, a Manu é paraense, imagina só. Água do norte se encontra com a água do sul. Só que, culturalmente, foi um choque. Por quê? Né? Eu estava até num amigo meu lá no Rio Grande do Sul, ele disse assim, cara, a Manu é paraense, descobre onde é a peixeira dela, viu? Eu digo, não, que é isso, cara? Não, eu sou casado com uma paraense, ele era casado com uma paraense, eu fui me despedir dele lá no Rio Grande do Sul. E a Evelyn disse, é isso aí, pastor, descobre onde é. Porque o que acontece? Eu não precisava falar mais nada, o apóstolo falou tudo. Porque hoje a gente fala de perdão 70 vezes 7. Agora, quando a gente sai do literal para ação, tá muito difícil a gente fazer isso. A gente não consegue perdoar nem o 7. Eu costumo ter uma frase que eu uso muito
pro pessoal lá, eu digo assim, cara, tu quer ter razão ou tu quer ser feliz? É verdade. Entendeu? Tu quer ter razão, tu quer ser feliz. Porque muitas vezes a gente quer ter razão para tudo e a gente acaba conflitando por nada. E hoje a igreja está muito assim. Nós estamos, eu sou arminiano, eu sou não sei o que, eu sou calvinista, eu sou pré, eu sou mesa, E isso está trazendo um problema também para dentro dos relacionamentos casal, entende? E a gente, às vezes, briga porque, o copo está aqui, a mulher quer o quê? Não, a mulher quer o copo aqui. Ô, gente, descobre o meio termo, deixa aqui assim, tá bom. Né? A gente não consegue descobrir o meio termo. Tem uma frase que eu escrevi um dia e ela andou por todo mundo, que eu digo assim, ó, não falta amor, falta amar. É isso aí. Porque amor a gente sabe o que é. Falta o que prática, nos falta né? é praticar. É praticar o entende? Então isso que o apóstolo falou é tudo que a gente necessita, não é difícil. Agora, como a senhora perguntou, e nós como igreja, entende? Nós temos a presença do Espírito Santo. A gente fala assim, o que é o Espírito Santo? Né? 1 João 4,20. Deus é amor. Né? Isso não consegue amar aquele que tu vê, tu não consegue amar aquele que tu não vê. Né? Ama a Deus acima de todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que o apóstolo falou. Se tu não consegue te amar a ti mesmo, tu não consegue amar ninguém, querido. Exatamente. Não tem como. Não há como. Entende? Eu sou gordinho, mas eu preciso me amar. Entende? A gente começa a achar problemas, as problemáticas que a gente diz, em todos os lugares. A igreja precisa começar a tomar posicionamento quanto a isso. Entende? O pessoal está muito preocupado com as faculdades. Por quê? Porque a gente não está fazendo aquilo que a gente deve fazer como igreja. Simples. É ou não é? Hoje em dia a gente está falhando no básico. E o básico é o quê? Mesa. Aquilo que a gente está fazendo. Né? A gente parou de sentar na mesa. Eu sou daquela época que eu não falei para vocês que os pastores pegavam sua bicicletinha Barra Forte, né? E iam e visitavam tantas pessoas quanto podiam. Então a gente parou. O nosso relacionamento está muito frio. O celular foi bom, gente. Glória a Deus por ele. Ele nos aproximou, mas nos afastou mais do que nos aproximou. Entende? Então, nós precisamos começar a retirar e voltar. Uma coisa que o apóstolo tem falado que queima meu coração, gente. Desculpa que eu sou chorão. Precisamos voltar à origem. É isso aí. Verdade. Gente, nós nos perdemos no meio do caminho. Entende? Nós precisamos voltar à origem. Sabe? A igreja de Atos, ela nasce do quê? Do partir do pão, de casa em casa, no templo e nas casas. Entende? No simples. A simplicidade vai nos trazer o quê? A presença do Senhor. Nós estamos muito acostumados às coisas, e quando a gente se acostuma às coisas, a gente começa a se apegar, entende? E começa a esquecer do básico, de estar aqui, isso aqui, cara. Olha aqui, ó, coisa boa isso aqui. Entende? Coisa boa está entre amigos. Relacionamento, ele se cria nisso. Então a gente está perdendo, por quê? Porque a gente está, sabe, a gente largou. A gente não tem mais aquela coisa, sabe, realmente do fogo que queima. Né? Então a igreja precisa trazer isso de volta. As pessoas estão sedentas lá fora, gente. Sério. A gente vai fazer evangelismo e o pessoal pensa que a gente é um partido político. Verdade. Está entendendo o que é isso? Então nós temos que realmente começar a ir para fora novamente e mostrar uma igreja que existe. Eu acredito nessa igreja. Eu acredito nisso que vocês estão fazendo, entende? Desculpa. A gente precisa voltar à origem. A gente precisa voltar a isso aqui, cara. Isso aqui. E a igreja precisa voltar para dentro dos lares. Isso. Os lares. Gente, a gente precisa voltar às mesas, entende? A gente precisa tomar um café, sabe? A gente ia para a mesa, o meu avô sentava na ponta e ninguém sentava antes dele. E isso é bonito, isso não é humilhante, gente. Entende? E nós, como igreja, precisamos mostrar para eles que é bonito. Nós precisamos começar a resgatar isso de novo. Sabe? Nós precisamos resgatar e a gente respeitar os mais velhos. Sabe? Bênção, vô. Bênção, vó.
Entende? Bênção, pai. Bênção, mãe. Sabe? São coisas mínimas, mas que são grandiosas no dia a dia da gente. Então, nós como igreja, a gente precisa fazer isso. Amém. Resgata isso e grandes coisas vão acontecer. Voltar ao princípio, Ao rever princípio. conceitos, né? Porque hoje a sociedade tem colocado novos conceitos, né? Que tem entrado e confrontado Distorcido. aquilo que a gente aprendeu. Porque nós também fizemos isso, né, meu bem? Na nossa casa sempre teve mesa. Nossos Sempre filhos teve. sempre sentaram à mesa para as refeições. Ninguém começava a comer antes do pai, porque ele é que orava. Então hoje a gente já não vê. Quando eu ministro na rede de casais, eu sempre chego e bato nessa tecla. Por quê? Hoje o ativismo tem tomado, sabe, esse espaço dentro das casas. E aí nascem os conflitos. Porque o pai pensa do jeito, a mãe pensa de outro. E os filhos? Como é que fica? O senhor ia falar, pastor? É interessante a gente pensando sobre perdão, né? Falando sobre o perdão aí, eu cheguei à conclusão seguinte, que é mais fácil você pedir desculpa. Pastor, desculpa aí. É o Desculpa modelo, aí. né? Entendeu? Modelo do Agora, sistema. justamente quando você parte para o perdão, Muda tudo. Oh. muda, porque aí é a coisa que tem que partir de dentro do seu coração, né? Tem que ser algo real. Não é simplesmente de lábios, só de Exato. palavras. Então, é mais fácil você... Desculpa. É fácil, né? Agora, se não, eu te perdoo, meu irmão. Eu te perdoo, fulano e tal. Aí pesa mais, né? E as pessoas confundem muito desculpa com perdão. Porque o perdão, pastor Valdemar, ele gera na pessoa uma quebra de estrutura de orgulho. Eu estou também. firmado no meu orgulho, eu não quero abrir Também, mão. O senhor errou comigo, então é o senhor que tem que vir. Mas é o contrário. A Bíblia diz que o ofendido é o que deve perdoar. Procurar. Aí, quando eu tomo essa atitude, eu passo a entender os frutos do Espírito. Eu estou abrindo mão do meu direito para te ver bem. Então, eu te peço perdão. E passo a te restituir. Eu vou me relacionar com você. Que aqui ainda tem, pastor Valdemar, algo muito grave sobre o perdão. Tem pessoa que diz assim, eu perdoo, mas não falo mais com essa pessoa. Isso não é perdão. Isso é apenas um ressentimento verbal. Né? Então, quando vem o perdão genuíno, o que é que vai acontecer? Vai gerar nas duas pessoas cura. Eu também te peço perdão, porque geralmente acontece isso. Então, praticar o perdão é abrir mão do direito. E abrir mão do seu direito é aprender a amar. Eu levei, pastora Vera, quase 12 ou 13 anos para eu entender esse conflito que Deus falou para mim. Você não ama nem você mesmo. E isso, esse conflito do perdão, ele é realmente conflitante no meio, dentro da casa, e isso reflete nos filhos. Vocês já observaram? A gente tem acompanhado alguns casais. Na sexta-feira, quando nós tivemos a rede de casais, nós discutimos um pouco sobre isso, né? E nós tivemos testemunho de pais falando que filho dizia, eu não quero me casar, eu nunca vou me casar. Então, por quê? Porque são conflitos internos, conflitos domésticos que não são resolvidos e, queira ou não, os filhos vão absorver e dizer, vai ser assim mesmo. Mas eu não vou me casar, meu pai e minha mãe pensam de um jeito, ela pensa do outro. Eles nunca chegam a um consenso, nenhum abre mão do seu direito. Então, para que eu vou me casar? Vou ficar assim mesmo. Né? Então, a gente tem essa situação dentro dos lares. Né? A intimidade causa um problema. Né? Não era para causar, mas tu começa a perder aquele fogo do princípio, né? E tu acha que tudo é muito natural. Tu não dá um beijo de bom dia, tu não dá um bom dia, tu faz isso com teu vizinho, mas com tua esposa muitas vezes tu não faz. Eu queria só pedir uma gentileza para vocês, para me dar um recado pessoal. Larga isso aqui, por favor. Na mesa, na hora de conversar, larga isso aqui, sabe? Isso aqui está matando os relacionamentos. Sabe, eu sei que é muito importante para as pessoas hoje
né? Eu sou um defensor das redes sociais porque, né, a gente se perdeu no meio do caminho, demonizou muitas coisas e não é demônio, isso aqui é de Cristo. Nós estamos fazendo um trabalho muito bom aqui hoje, mas a gente precisa largar isso aqui, entende? A gente acabou casando com o telefone. Nós não temos um filho agora, nós não temos um filho carnal, nós temos um filho digital, É isso né? aí. Tudo tá aqui e a gente acaba indo almoçar com isso aqui assim. Verdade. A gente acaba indo deitar com isso aqui Também. assim. A gente acaba levantando de manhã antes de dar um beijo na tua esposa, tu pega e dá um beijo no teu celular. Entende? Então a gente precisa, nós como igreja, se a senhora perguntou, nós como igreja nós precisamos ensinar a pessoa a largar um pouco isso aqui, sabe? Eu tenho um sonho de um dia a gente fazer, eu tenho orado muito para a gente quebrar esse espírito de divisão que tem aqui, né? E a gente se unir como igreja um dia e a gente fazer um grande piquenique, mas esse piquenique totalmente sem celular. Isso. Deixa todo mundo vai deixar o celular lá, a gente vai anotar o nome, né? E vai ficar lá no lugar. E aí todo mundo vai voltar aqui a conversar um com os outros, a olhar olho no olho, a dar um abraço, a jogar uma bola, sabe? A fazer coisas simples. Eu vou lhe dizer, é um grande conflito. Oh, Porque é o seguinte, me lembro, pastor, que uma vez nós chegamos num encontro com Deus, na cidade de Imperatriz, e quando todo mundo estava sentado para começar o Peniel, a primeira palavra do dirigente lá foi o seguinte, ele veio com uma cesta, falou, por gentileza, todos me entreguem o celular. Foi um conflito. É grande. Tinha uma pessoa lá que não justificar, quis né? entregar, ela disse que saía do encontro, perdia o dinheiro que tinha dado pela inscrição, mas não abriria mão do celular. E eu sempre fui assim meio maluco, né? Eu gosto de coisa difícil. oh glória. E eu me propus conversar com ele fora do Peniel a respeito de entender o que é modelo de autoridade. E eu levei ele lá para fora, comecei a conversar com ele, e eu perguntei para ele se ele entendia o que era modelo de autoridade. O que é a autoridade de Deus? O que é a autoridade eclesiástica? O que é a autoridade militar, política, autoridade de um pai? Eu comecei a falar sobre autoridade, modelos de autoridade. E eu perguntei se ele era pai, e ele disse que era pai, né? Aí eu disse assim, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. E se você trazer para o seu filho uma palavra como essa que nós ouvimos ali, queremos que todos entreguem seu celular, e você chegar para o seu filho e dizer para ele, eu preciso que você fique hoje sem um celular, e ele disser, pai, eu prefiro sair da sua casa do que entregar o celular. Como você agiria? Ali ele caiu em si e viu que era só simplesmente uma estrutura de orgulho. E a estrutura de orgulho, desde o princípio, tem trazido muitos conflitos, né? E aquele homem entregou o celular para mim, eu fui até o dirigente do encontro, está aqui o celular dele. Ele chegou e sentou e ficou o encontro todo de cabeça baixa, Aleluia. porque ele ficou pensando se fosse o filho dele que não aceitasse entregar e preferisse sair da casa dele, do pai, por conta do celular. Você ia perder um filho. Então, você está tendo a oportunidade agora de se tornar filho de Deus. Porque você vai ser daqui diferente. Por causa de uma obediência, a sua vida pode estar completamente comprometida. Ou por uma desobediência. E por uma obediência, você pode sair daqui com a sua vida completamente norteada e você ser modelo de autoridade para os seus filhos, para quando você trazer uma palavra como essa dentro da sua casa, seu filho, não, pai, tudo bem, é só um dia, eu vou lhe entregar. Mas amanhã o senhor me entrega de volta, entrega. Então, naquele dia eu ganhei o coração daquele homem. Tem tudo a ver com sua pergunta, pastora Vera. Você perguntou qual é o papel da igreja agora, nesse momento. A igreja precisa voltar a ser igreja de verdade. Verdade. Porque não estou aqui ofendendo ninguém, mas na grande maioria, por onde eu tenho viajado de norte a sul nessa nação, nós estamos vivendo um momento da vaidade do coração do homem. A igreja está
distante, a igreja está desviada, a igreja está completamente vaidosa, a igreja está dividida, como disse o pastor Augusto, a igreja não tem mais conflitos, quer dizer, não tem mais convergência, ela só tem conflitos, conflitos de ideia, conflitos teológicos, quem canta melhor, quem toca melhor, a igreja está totalmente conflitosa. E é neste momento que a liderança precisa dar as mãos e orar para que o Senhor Jesus traga realmente a igreja para dentro dos lares, porque o problema não está no templo onde nós congregamos, o problema está dentro dos lares. Então a família teria que voltar a ser modelo. Voltar a ser modelo. Ser modelo, porque se nós não formos modelo, nós não teremos modelo dentro da igreja. De forma alguma. Nós não teremos modelo dentro da sociedade. Né? Porque é Uma fácil vez ser que a modelo família, na igreja, pastora Vera. É fácil ser modelo na igreja. Mas eu sou modelo na minha casa, para minha esposa, para minha filha. Como é que minha filha me vê? Será se minha filha quer continuar no evangelho com as coisas que eu faço de bom ou de ruim? Aí ela vai sendo gerada dentro desse conflito que ela vê diariamente dentro da minha casa. Então, se o ambiente é saudável, é porque a igreja realmente somos nós. Aí nós vamos entender que dentro dos lares, Jesus reinando, nos templos nós teremos pessoas que aprenderam a amar, que aprenderam a perdoar, e que quando os conflitos chegar, vai acontecer primeiro, vai buscar o mentor espiritual. Vocês são modelos de autoridade para os casais da embaixada. Então, por que buscar uma ajuda lá fora se tem ajuda aqui dentro? Às vezes vai buscar ajuda lá fora de alguém que é famoso, que tem muito dinheiro, que tem muita influência, mas não tem a revelação do Espírito. Aí fere a Bíblia. Por que fere a Bíblia? Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. A igreja está se aconselhando com o mundo. Através do celular e através das amizades. Então, respondendo a sua pergunta, quando a igreja voltar a ser igreja de verdade e voltar para dentro dos lares, os conflitos diminuirão no mínimo aí 70%. E aí nós teremos uma igreja forte, viva e eficaz para saquear o inferno e povoar o céu em nome de Jesus. Quando se trata desse modelo, né, que tanto a gente fala, que o pastor até esteve conversando antes do nosso podcast sobre o modelo de sacerdócio. Hoje nós estamos vendo que não existe mais essa definição assim muito clara. São poucos, né, que a gente vê que assume o papel de sacerdote verdadeiramente dentro da igreja, dentro dos lares, né? E muitas mulheres assumem o sacerdócio, né? Isso é um conflito, né? É um conflito porque o filho, quando vê, não sabe se ouve. Quem tem a palavra é o pai ou é a mãe? Né? Eu observei um certo dia fazendo uma visita que o pai estabeleceu que a criança só teria meia hora para usar o celular durante o dia. O restante do dia ele teria que ter outras atividades. Fazer tarefa, ver alguma coisa dentro de casa, fazer um esporte, alguma coisa semelhante. A mãe concordou no momento. Mas chegou um momento que ela foi e disse, o que tem? Ele não está fazendo nada, deixa ele assistir. Assiste, meu filho. Quer dizer, tirou a autoridade do pai e o pai também se calou. E eu perguntei, por que calou? Ele disse, eu não queria conflito, eu não queria discussão. Mas, no entanto, ele gerou, não só dentro de casa, mas até mesmo no mundo espiritual, a perca da posição dele. Esse é o meu entendimento. Ele perdeu a autoridade que Deus deu para ele, dele ser o sacerdote da casa. Né? A palavra dele, então, foi desvalorizada, desclassificada. Então, a gente precisa rever realmente esses conceitos, tanto do lado da mulher como do lado do homem, que são pequenos conflitos que perdem as autoridades e as bênçãos que Deus tem para aquela família, né? Apostolicamente, eu sou muito ligado ao que o apóstolo está falando. Eu sou um defensor das voltas para as casas. Não só como um culto do lar, mas também como uma ajuda, um direcionamento para as pessoas que estão necessitando desse direcionamento.
Porque senão nós vamos buscar em coaching, vamos buscar em outras vertentes. E essas vertentes vão falar aquilo que eles querem falar. Geralmente aquela vertente vai dizer assim, não, tu tem que ser empoderada. É isso mesmo, é verdade isso que tu falou. E na verdade, isso não é, né, a realidade do que deve ser feito dentro de uma casa. E como a senhora falou, né, pastora Vera, a senhora disse assim, os nossos filhos acabam sendo disfuncionais e a gente culpa, a gente terceiriza a culpa. Porque daí a gente coloca, é o colégio o problema, é a rua o problema. Agora volta para si. Os amigos. Os amigos, mas volta para si. O que tu tem sido em casa? Né? Mas muitas vezes o pai e a mãe não conseguem enxergar isso. E aí que entra a igreja. Por isso que eu sou um defensor como apóstolo aqui, e apostolicamente, isso é uma coisa apostólica, porque nasce com os apóstolos, né? O em casa, no templo, em casa, no partir do pão. Quando desequilibra isso, tu faz o quê? Por que hoje todo mundo ora muito no templo e pouco em casa? Porque desequilibrou. A gente largou as casas. A gente não entra mais como apóstolos nas casas que nem os apóstolos entravam. Havia um apóstolo que edificava. É isso aí. Entende? Havia um apóstolo que entrava. E isso é algo sobrenatural. Entende? Isso não tem uma explicação lógica. Havia uma autoridade apostólica que entrava naquela casa e edificava aquela casa. Então nós precisamos ser apostólicos. Também. Apostólico, é isso aí. Precisamos ser Até apostólicos, porque a igreja, né? ela foi fundamentada no profético e no apostólico. Correto. São os dois pilares, né? Então vamos ser apostólicos. Amém. Agora eu tenho mais uma perguntinha que está aqui, eu preciso fazer. Dentro da comunicação conjugal, porque a comunicação é um elo muito importante, essencial para um bom relacionamento e para evitar os conflitos, ou pelo menos solucionar os conflitos. Se não tiver a comunicação, nada feito, né? Mas o que diz Tiago 1, capítulo 1, verso 19 e 20. Tiago deu um conselho. Vocês podem até abrir a Bíblia para ficar bem claro a respeito do que Tiago está dizendo. É um conselho para todos nós, e a gente está direcionando principalmente aos casais, né? Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Encontrou, apóstolo? Encontrei. Diga aí. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Verso 20. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Olha que coisa forte. Então, vem em cima desse texto, como a gente, qual a estratégia para obedecermos ou seguir esse conselho de Tiago para evitar as consequências dos conflitos conjugais? Bem, eu começaria com o respeito como base em tudo. Perfeito. O respeito como base em tudo. Não havendo respeito, pastores, o conflito já está estabelecido dentro da casa, né? Porque a pessoa deve reconhecer que a outra também tem direito. Então, quando eu acredito dessa forma e pratico desta forma, eu não estou sendo o único no relacionamento. Então, o respeito como a base. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu enumeraria aqui é separar pessoas de coisas e de crença. Porque coisas estão separando pessoas. Estava pregando numa igreja agora, uns 3 ou 5 dias atrás, por aí. Teve um momento lá, assim, estava muito forte a mensagem. E como eu prego muito sobre a igreja primitiva, eu estava falando exatamente de Atos 2, 42 e 47. Então eu falei o seguinte: na igreja do primeiro século, se trazia os bens e juntava pessoas. Hoje toma os bens e divide as pessoas. Verdade. Isso é muito forte. E os casais estão vivendo isso, pastora Vera. Eles começam bem, fazendo votos uns aos outros, né? Só que no decorrer da sua caminhada, o conflito aparece e eles não abrem mão do orgulho. Então o que faz?
ele divide agora os bens, ou briga pelos bens e separam as pessoas. Eu vejo isso até dentro da finança do casal. O dinheiro é meu, o dinheiro é teu. A gente bate muito nessa tecla, né, meu bem? Exatamente, é. Do dinheiro meu, o dinheiro teu. Tu paga e eu pago. Né? Para Quer dizer, alguém perde. Para alguém que tem o Espírito de Deus, isso não cabe. Isso, o dinheiro perde, é nosso. Né? O dinheiro é nosso. Nós somos uma só carne, então é só um caixa, entendeu? E os dois vão administrar junto. Isso. Claro que a palavra final sempre é do sacerdote, mas o sacerdote também não vai trazer uma opressão sobre a vida da sua esposa. E nem vai viver em desacordo. Em desacordo né? por causa de coisas. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu colocaria aqui, pastores, seria o diálogo sem ser abusativo. Não pode ser um diálogo abusativo. Tem que ser um diálogo de respeito. Quer dizer, Perfeito. um diálogo sem imposição. Sem imposição, sem pressão. Correto. Porque para um filho obedecer um pai, o pai não precisa ter pressão. Quanto mais baixo o pai falar, mais cresce o nível de autoridade. Olha, filho, agora não. E acabou. Ele não precisa gritar, porque quanto mais eu grito, menos autoridade eu possuo. Quanto mais baixo eu falo, olhando no olho, mais autoridade eu possuo. Então, pastor, eu colocaria no terceiro lugar aí o diálogo, né, não abusivo. O segundo eu poderia colocar também aí é aprender a viver com o diferente. Viver com o diferente é você respeitar os limites. Porque você veio de um útero e o pastor Valdemar veio de outro útero. Veio de uma geração completamente que você não conheceu e você veio de uma totalmente que ele não conheceu. Porém, houve uma convergência, que foi o matrimônio. E a partir dessa convergência, vocês vão viver completamente pelas Escrituras. Mesmo que errem, mas vocês estão tentando buscar todo dia a solução. Através de quê? Da leitura bíblica, através dos mentores espirituais. Eu acho muito importante o que vocês fizeram, porque vocês já têm uma caminhada de casamento, já são... terá 50 anos, né, pastor? Casado. Exatamente. Então, uma pessoa com 50 anos de casado, pastor Augusto, ele tem base para falar Com com os certeza. novos que estão chegando. Para alguém que quer constituir uma família. Achei muito importante essa atitude que o apóstolo tomou, aceitou, colocar vocês, porque vocês hoje são o casal modelo para os modelos que estão sendo construídos. Você vai no alfaiate, ele tem modelo como cortar uma camisa, como cortar uma calça. Mas hoje, você pega um menino de 12, 13 anos, que eu estou vendo aí na internet, e está botando para dirigir palavras para pastores com 50 anos de ministério. Isso para mim é uma afronta, e eu não quero que você me leve a mal, coloque amor nas minhas palavras do que eu estou falando, mas para você que é líder, que é sacerdote de um povo, que tem uma igreja na mão, e permite isso na sua igreja, você está assim em direção do céu. Por quê? Por mais que essa criança estudou, ele não tem maturidade para chamar a atenção de uma pessoa com 50 anos de ministério. Isso é muito grave e isso está acontecendo no Brasil inteiro. E dentro da casa, para que isso não aconteça entre o casal ser modelo para que o filho não venha e chame a atenção de um pastor que está com 50 anos casado. Então, eu traria em quarto lugar isso, né? Aceitar o diferente. Quando eu aceito o diferente, eu estou respeitando o posicionamento, a fala, a expressão, e depois eu vou dar a minha opinião, sem opressão. Então seria uma administração do conflito. Uma administração, porque tudo que nós vamos fazer, pastora Vera, precisa ter, primeiro, direcionamento do alto. Para nós que somos cristãos, precisamos ter esse direcionamento, e nós precisamos ter uma gestão. Temos uma gestão financeira, temos uma gestão espiritual, temos uma gestão conjugal, temos uma gestão familiar. Porque quando a gente olha o livro de Efésios, Paulo aqui dá como eu posso falar? Ele dá a receita do bolo. A direção. Ele fala para o pai, ele fala para a mãe, ele fala para a mulher, ele fala para o filho, como cada um deve se comportar. Então, o pastor agora falou que as pessoas estão dizendo, eu vou casar para ser feliz. Eu concordo com o senhor disse. Nós não devemos casar para ser feliz. Nós devemos casar para fazer alguém feliz. Agora, se eu caso para fazer alguém feliz, eu já estou trazendo sobre mim uma autoridade e uma submissão.
Então, qual é o meu papel dentro da família para que os conflitos diminuam? O que é que eu estou trazendo de bom para a esposa e para a filha? Para refletir, porque aqui nós não somos perfeitos, temos defeito como todo mundo tem, mas nós estamos sendo treinados dia após dia pelo Espírito Santo e pelas Escrituras e pelos nossos mentores espirituais. Eu crendo que nós praticando isso, pastora Vera, todos esses pontos, olha os pontos. O respeito como base, muito importante. Separar pessoas de coisas e de crença, né? O diálogo não pode ser abusivo. E convivência sempre com o diferente, porque nós somos diferentes. Por exemplo, vocês são diferentes um do outro, mas vocês convergiram em um propósito. Se o propósito é formar uma família e os filhos ter vocês como base, então vocês têm que abrir mão de alguns valores para que o diferente possa se tornar um. Vocês concordam? E procurar sempre o ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? É que alguém tem que parar de falar para ouvir o outro. Esse é o ponto de equilíbrio. Porque se eu grito e você grita, nós não vamos chegar a lugar algum. Mas se você para de gritar, uma hora eu vou desconfiar que eu estou passando dos limites. Então vamos ter esse limite em tudo que vamos fazer. Aí teremos família sadia e uma igreja poderosa. Amém, né? Estamos chegando ao final do nosso podcast. Amém. Pastor Augusto, e qual a sua palavra para os nossos casais? Queridos, é muito fácil a gente ter relacionamentos saudáveis. Às vezes a gente acha que não, mas é muito fácil. O apóstolo deu várias formas da gente ser. Mas o principal de tudo é respeito. Saber conviver com a diferença é muito necessário. Nós vivemos numa nação, principalmente a nação brasileira, de várias etnias, de várias diferenças muito gritantes. É que nem eu falei, eu sou gaúcho, casei com uma paraense. É uma diferença muito grande, diferença de alimentação, diferença de forma de ser, cultura, paraense fala mais gritão, a gente fala mais rápido, a gente fala tchê, né? Daqui a pouco a gente tá falando assim, a Manu diz, tu tá brigando comigo? Eu digo, não. Então, o princípio, né, de todas as coisas é a gente começar a entender isso, certo? Porque aí as coisas vão acontecer. E como igreja eu vou bater nesse, né? Isso que vocês estão fazendo é muito importante. Nós precisamos voltar, isso é voltar à origem. Aquilo que os apóstolos, aquilo que eles ensinavam, vocês estão fazendo hoje. Então é necessário a gente fazer isso, porque senão a gente vai se perder. A gente vai continuar se perdendo. E quem vai ensinar os nossos filhos é esse pessoal aí de fora. Entende? E quando o pessoal de fora começa a ensinar nossos filhos, eles vão ensinar errados. E depois a gente vai querer culpabilizar quem não é culpado, porque o culpado somos nós. Verdade. Nós temos toda uma estrutura atrás da gente. Eu costumo dizer assim, ó, um cordão de 3 dobras não pode ser quebrado. Né? É eu, a Manu e o Espírito Santo. Jesus no centro termina tudo. E eu quero deixar uma palavra para o pessoal aqui que é de Efésios, como o pastor falou. E eu gosto da nova tradução transformadora que diz assim, ó, e não pequem a permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. E quando estamos falando nisso, e a gente está falando de perdão aqui, e eu termino aqui dizendo assim, ó, quando a gente fala de oportunidade para o diabo, não está falando de um demoninho qualquer. Então a gente está falando de ira que dá oportunidade para o diabo. Está abrindo uma porta para o próprio Satanás entrar e acabar com tudo. E isso, só o amor pode acabar com isso. Ame e se respeite e a coisa vai fluir. Amém. Pastor Valdemar, sua palavra final. Realmente foi muito importante nesses momentos aqui que nós estamos conversando, né, e despalestrando, né, e espero que os nossos ouvintes, né, possam realmente ter aprendido muito, né, hoje, com essa palestra, com todas as informações que foi dada, entendeu? E, acima de tudo, nós queremos que Deus possa abençoar vocês, entendeu? Sua mente, seu coração, que possa estar realmente inteiramente ligado em Deus. Amém. Para você, casal que está nos ouvindo,
essa experiência que a gente tem experimentado, ela é aquela de saber até onde eu posso ir. Existe um limite até onde está o meu direito, a partir daquele lugar começa o direito do meu cônjuge, né? Então, não potencialize crises, divergências, isso aí. conflitos. Você não precisa disso, de fazer uma tempestade no copo d'água. Perfeito. Mas seja o elo que vai apaziguar o vendaval. Não queira que seu cônjuge seja perfeito, porque você não é perfeito. Eu não sou perfeito, eu não posso exigir a perfeição, mas nós podemos juntos melhorar e seguir para o alvo que é Cristo Jesus, né? E é muito importante, é um ponto assim muito forte que eu acho, é a valorização. Valorize mais quem está junto de você. Amém. Valorize as pequenas atitudes, as pequenas ações, e você vê que os conflitos também irão diminuindo. Eles não vão acabar, mas você vai saber e aprender a viver com eles, administrando e tirando o melhor do conflito. Que Deus abençoe grandemente a Amém. sua casa. E que nesta casa hoje, entre a bênção do Eterno sobre as suas vidas. Nós vamos encerrar nessa hora orando ao Senhor. E nós queremos convidar o pastor Valdemar para abençoar as nossas famílias nessa tarde ou nessa noite, né? Pai, nós te agradecemos nessa tarde, nesse dia, na Aleluia. noite, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e Aleluia. por isso nós estamos alegres, agradecidos ao Senhor. Sim, E Deus. nós queremos nesse momento, Deus, pedir que o Senhor venha abençoar Sim, meu Aleluia. todos aqueles, ó Deus, que Sim, meu ouviram, Pai. Deus, Sim, Deus, em essa das palavra, famílias, todos que ouviram, Deus, os ensinamentos, ó Deus, que provém de Ti, Senhor. Amém. Sim, Que a Deus. bênção do Eterno, a bênção do Senhor, Sim, meu Deus. possa repousar sobre Sim, cada Deus. casal, sobre cada ouvinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. 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 Shalom. Amém. Sejam abençoados nesta noite. Que vocês procurem um lugar, um refúgio, onde possam aprender. Porque nós somos igreja. Deus abençoe. Amém. Amém.